Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse caso, vamos lá. Quando surgiu essa história, isso está no processo. Eu vi os depoimentos. Tá? Então, isso está no processo do Adélio, que eu peço sob sigilo, nós tivemos acesso. O que acontece? Quando surgiu, é outra coisa suspeita. Quando surgiu a história do Adélio, identificaram o Adélio, imediatamente, identificado o Adélio, já tinha o CPF do Adélio, surgiu um jornalista que é de direita, claramente, não esconde ninguém, chama Cacau Menezes, de Florianópolis. Trabalhava no grupo RBS. Ele tinha uma coluna que ele coloca a coluna dizendo: o Adélio esteve aqui. Mas logo depois, minutos depois, esteve aqui em Florianópolis e participou, inclusive, da manifestação Fora Temer. E aí, coloca uma foto que estava na rede social do Adélio, o Adélio colocou essa foto, em que ele está num cartaz, segurando um cartaz, do lado de uma pessoa manifestante que se chama Luciano. E tem duas mulheres atrás com as quais eu conversei. E aí diz o seguinte: nesse cartaz está escrito: renuncia a Temer. E aí ficou a história que é a seguinte: não, está vendo que o Adélio era de esquerda? Que ele participou do Fora Temer. Vamos lá. Aquela manifestação não era de esquerda. Luciano é o Luciano Mergulhador. Quem é de Porto Florianópolis conhece o Luciano Mergulhador. Luciano Mergulhador, ele fez todas as manifestações pelo que eu chamo de golpe, pelo impeachment da Dilma, todos. Então, ele conhecia o Eduardo Bolsonaro, tem imagem. Eu entrevistei o Luciano Mergulhador para aquele primeiro documentário, que é o Fakeada. E aí, o Luciano Mergulhador não era de esquerda, nunca foi. E foi, inclusive, quem, numa entrevista, foi induzido a falar que o Adélio tinha dito que conhecia o Jean Willis. Mas o próprio Luciano Mergulhador conta para mim, contou. Aquilo estava confuso, o áudio induziram a falar, estava ruim. E aí ficou como se eu tivesse falado. O Jean Willis processou o Luciano e ganhou do Luciano. Porque não existe prova nesse sentido. O que está escrito no processo? Logo depois que saiu o Cacau Menezes, deu essa notícia, quase que simultaneamente, 2 policiais legislativos. O Bolsonaro era deputado federal, conhecia os policiais legislativos. 2 deputados legislativos vão até a portaria, a recepção, e aí faziam o seguinte: queriam saber se o Adélio, com o CPF, tinha estado na Câmara. Naquela época, para você saber se a pessoa já tinha cadastro, você tinha que simular uma nova entrada. Isso foi apontado numa sindicância da Câmara, determinado pelo Rodrigo Maia, e os depoimentos dos policiais legislativos. Eles próprios contam: nós queríamos saber se ele já tinha estado aqui. Por isso é que surgiu a história. Aí eles chegaram com a recepcionista e falaram o seguinte: olha, digita aí, porque não tinha jeito de saber se não fosse assim. Você tinha que fazer uma nova entrada, porque aí surgia o cadastro já anterior. Assim era o sistema. E aí, já digita aí, Adélio Bico de Oliveira, RG tal, não sei o quê, etc. Quando digitou, para ela fazer isso, ela teve que fazer uma nova entrada. Por isso que fala que é uma entrada que ele estava produzindo um álibi, meia hora depois, que virou essa fake news, que seria absurdo, que ele estava dizendo como se tivesse entrado na cama meia hora depois. Só que, na verdade, foram 2 policiais legislativos que queriam saber se ele tinha entrado. E aí, de fato, ele entrou. Só que quando entra no sistema da Câmara, e as pessoas sabem disso, quando você passa pelo sistema da Câmara, você não precisa dizer que gabinete vai, você nem diz que gabinete vai. Você simplesmente faz um cadastro de entrada. A Câmara tem acesso livre. Mas, Joaquim, como que esses policiais sabiam o CPF do Adélio? É outra coisa estranha. Por que o Cacau Menezes, logo depois, divulga uma foto como se fosse uma manifestação de esquerda? E não era. Porque não era. E foi passado isso, e foi para o Jornal Nacional, dizendo: olha o Adélio aqui. Entendeu? Tanto que o Luciano Mergulhador, ele fala o seguinte: eu tive que desaparecer por um tempo, porque todo mundo da direita me conhecia. E aí falou: que história é essa? O Luciano está junto com o Adélio. Só que, na verdade, era o Adélio que estava participando de uma manifestação de direita, quando teve a greve dos caminhoneiros. E esse renuncia a Temer era, na verdade,
uma reprodução de uma fala do Bolsonaro dada algum pouco tempo antes. Qual era a fala do Bolsonaro? O Bolsonaro, quando teve a greve dos caminhoneiros, abortou um plano do Temer. O Temer, por conta dele, ele fez algumas coisas de liberar fundo de garantia, fez algumas coisas naquela ocasião, e o Temer começou a articular sua candidatura à reeleição. Dificilmente ganharia, porém, atrapalharia o Bolsonaro, que disputaria o mesmo eleitorado. Então é o seguinte, que é um eleitorado antipetista naquela ocasião. Então, o que aconteceu? Teve a greve dos caminhoneiros, e aí o Bolsonaro deu uma entrevista, pode procurar essa entrevista no Google. Bolsonaro diz que o melhor para o Brasil é Temer renunciar. A partir daí, o Luciano Mergulhador, que era um militante do grupo bolsonarista, ele fez uma manifestação. Manifestação renuncia a Temer. Quem me conta isso? As duas mulheres que aparecem na foto atrás. Entendeu? As duas mulheres que aparecem na foto atrás. Então, o Adélio estava numa manifestação da direita. Entendeu? De uma manifestação de direita. Isso é fato, pelo amor de Deus, é fato. Eu converso com o Luciano Mergulhador. O Luciano Mergulhador hoje, e ele disse o seguinte, eu tive que fugir, porque fiquei com medo até de morrer, de me matar, ele falou, eu estou junto com o Adélio. Ele falou, só que ele é que veio, o Adélio, que insistiu para tirar aquela foto, insistiu não, ele participou lá, vamos tirar a foto. Que deu o celular dele, tirou a foto e postou. Ô, Tiago, isso reforça, na verdade, uma hipótese que foi aventada por um cara que fez o estudo da rede social do Adélio, de que a rede social do Adélio não era ele que fazia. Tanto que ele conta que a rede social dele teve modificações depois da prisão do Adélio. Não era ele que fazia, tanto que tinha fotos trabalhadas, fotos de banco de dados. E uma das manifestações do Adélio foi atacando o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros não colocou em votação no Senado o projeto de lei de redução da maioridade penal, que tinha como um dos autores Jair Bolsonaro. O Adélio faz a primeira ameaça ao Bolsonaro um dia depois do curso de tiro. Ele vai e entra na própria rede social do Bolsonaro e fala, você é valentão? Quero ver você encontrar comigo pessoalmente. 2 meses antes dele ter ido para Juiz de Fora. 2 meses antes. Aí ele começa a entrar na rede social de outras pessoas, de mulher, fala, você é tão bonita, por que você apoia esse escroto, não sei o quê, etc. Ele fala algumas coisas. Só que ele não fazia isso, ele defendia militares cuidando de centros de lazer, era uma proposta bolsonarista, lá atrás. E redução da maioridade penal, um projeto que era do próprio Jair Bolsonaro. Desculpa, Tiago, de eu falar muito, porque quando eu vejo isso, eu falo para você... É porque você tem argumento. A Michele falou fake news, porque, na verdade, isso está esclarecido, está dentro do processo, e efetivamente os policiais foram lá e fizeram. E aí não tem... O Adélio participou, quando ele fez essa visita, foi em 2014. Aí a pergunta é, por que o Adélio foi para Brasília em 2014? Porque era uma manifestação fora Dilma. Era uma manifestação das jornadas de junho. O sobrinho do Adélio me deu entrevista e falou, meu tio era pregador evangélico. Eu fui com ele para a igreja evangélica, quem me levou foi meu tio. E as bandeiras do meu tio não eram as bandeiras de esquerda. Ele defendia, sim, melhores salários para trabalhadores, etc. Mas ele defendia os militares na política, ele defendia a redução da maioridade penal. Essa entrevista eu fiz. Então, quando eu falo para você, eu não posso avançar porque eu não tenho um elemento para dizer foi armação. Mas que eu digo para você que é inconsistente é. E aí você diz o seguinte, as pessoas podem falar, a quem interessava tudo aquilo? Quem ganhou com o ataque a Bolsonaro? O próprio Bolsonaro. Porque disputou ele porque ganhou a eleição. E o próprio Bolsonaro diz, num churrasco que ele fez, tem um militar da Marinha que está fazendo um churrasco, ele chega com uma faca desse tamanho brincando. Ele fala, se eu te der uma facada aqui, eu te elejo presidente da ONU. Entendeu? Ele diz isso. Isso ele tinha essas brincadeiras infelizes aí. Isso até custou o governo dele, na minha opinião. Eu acho que a oratória do Bolsonaro hoje ela é muito mais alinhada do que na época dele estar ocupando a presidência. Ele pagou um preço muito caro pela língua. Só 2 coisas nesse depoimento que você me traz, né? A questão do Adélio ser de direita. De fato, ali no depoimento que a Veja publicou, ele fala: o PSDB é melhor que o PT. Então, assim como toda a direita opositora ao PT acreditava que para tirar o PT tinha que ser o Alckmin, né? E aí, quando a gente vê o Alckmin hoje aliado ao Lula, a gente fala, não, acho que não era bem assim. Então, ele traz essa informação de que ele preferia o PSDB ao PT
porém, no mesmo depoimento, ele fala que o que instigou ele a querer esfaquear o Bolsonaro foi a questão de uma fala que ele falou que ia municiar os fazendeiros com armas, né, para reagir contra os invasores de terra. Então, você vê uma incongruência, né, de raciocínio aí. Ao mesmo tempo que ele é contra o PT, ele é favorável a uma pauta de esquerda, ele é contrário a uma pauta ele é favorável, né, a uma pauta de esquerda, que é o movimento dos sem terras. E fica muito louco mesmo. É uma questão muito emblemático. E eu adoro essa bagunça. Assim como eu acho que o Joaquim adora. Por isso que a gente está aqui discutindo e debatendo em busca de respostas, né? Então a gente desafia também a nossa audiência. Se você tem uma informação, se você sabe de alguma coisa que não seja uma fake news, traga para a gente, coloque à luz dos holofotes. Vamos tentar chegar a uma resposta. Porque muita gente chega no canal, assiste o vídeo e reclama. Vocês falam, não tem resposta nenhuma. Gente, a gente não é a polícia, né? Nós somos o quarto poder. A gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Por isso que a gente não vem aqui falar um monte de baboseira. A gente está aqui embasados, o Joaquim traz o que ele apurou, eu trago o que eu apurei. É que nem aquela festa, um traz um doce, um traz um salgado. A gente trouxe aqui o nosso doce, nosso salgado, faz um piquenique e tenta debater. E o papel de vocês aí no chat é o quê? É colocar a sua opinião, né? É compartilhar essa live, porque a resposta só vai vir da boca do Adélio Bispo, na minha opinião. E da mesma forma que eu vejo o sistema blindando o Adélio Bispo, eu vejo um sistema que não quer eliminar o Adélio Bispo. Porque se quisesse, já teria feito. Ele está preso há muito tempo, né? Tá aí o Bolsonaro falando que se ele for preso em 30 dias, eliminam ele. E eu não duvido do sistema. Eu não duvido de nada nesse país aqui. Hoje tivemos a bomba do INSS. Né? O meu nicho, a minha especialidade não é o Adélio, é o INSS. E foi afastado o presidente do INSS pela Polícia Federal. Então, aqui eu não duvido de mais nada, né? Um presidente de uma entidade acusado de lesar vulneráveis, né? Idosos, incapazes de voltar ao mercado de trabalho, o que mais falta, Joaquim? O que mais falta nesse país aqui? Não é nada. Tá certo.